Na aula de hoje a gente vai falar sobre religião e sociedade. Esse assunto que é muito importante para a sociologia e para as ciências sociais. A gente vai ter vários sociólogos, né, que vão se propor a investigar essa temática, né, assim como outros pensadores das áreas das ciências humanas que também se propõem a investigar essa temática, né, que é a religião e sociedade. Quando a gente para pensar na história da humanidade, né, a gente vai perceber que desde lá das sociedades mais antigas, desde os egípcios, os gregos, né, eles já tinham uma forma de religião, né? Eles, claro, eles eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus, né? Depois, com o nascimento da Igreja Católica, a gente passa a ser monoteístas, né? Ou seja, crença em apenas um Deus. Mas quando a gente para investigar essa história da humanidade, a história da sociedade, a gente sempre vai ter uma religião que de uma certa forma serve como um guia espiritual para esses indivíduos, né? Tentar explicar essa relação entre o indivíduo e o cosmos, né? Tentar dar sentido à existência dos indivíduos. Então, desde que o mundo é mundo, a gente vai ter ali alguma religião que busca tentar explicar essa relação entre o indivíduo e toda a materialidade, né? O indivíduo e sua existência. Então a gente vai ter uma relação complexa entre sociedade e religião. Ao mesmo tempo que a gente tem uma relação de parceria e cumplicidade, a gente também tem tensões e conflitos. E para isso a gente pode pensar em alguns exemplos, como por exemplo a relação entre Igreja Católica e monarquias ali no período da Idade Média, né? Que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, né? Era ela que ditava tudo aquilo que poderia ser produzido de conhecimento, né? Aqueles que destoavam, né, as crenças da Igreja Católica ou de uma certa forma questionavam o conhecimento da Igreja Católica eram perseguidos, né? Isso vai acontecer, por exemplo, com o Copérnico ali que vai questionar a ideia do geocentrismo, né? Ele vai falar que não, que a Terra não é o centro do universo, né? Que a Terra gira em torno do céu, ou seja, ele desenvolve a ideia do heliocentrismo. Então, questionando essa ideia ali da Igreja Católica e de uma certa forma ele vai ser perseguido pela Inquisição dentro desse período. Então, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa relação, né, de cumplicidade, né, de uma certa forma, o Estado ele se alia à igreja para controlar a sociedade, né, a gente vai ter essas relações de conflito, porque quem questionava a Igreja Católica vai ser perseguido, vai poder ser morto ou queimado, né, pela Inquisição dentro daquele período da Idade Média. Ou quando a gente pensa também nos regimes atuais, né, a gente tem regimes teocráticos, né, os estados teocráticos. O que são os estados teocráticos? São os estados que têm uma religião oficial, que somente aquela religião pode ser utilizada ou ser manifestada dentro do seu espaço geográfico, dentro do seu território. Então, né, a gente tem os estados teocráticos, né, que transformam projetos políticos ou uma ideologia em religião. E eu vou pedir para o editor trazer ali uma imagem no quadro para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre os estados teocráticos no mundo. A gente tem aqui a Mauritânia, Andorra, Sudão, Arábia Saudita, o Afeganistão e o Iêmen, que são países islâmicos e são regimes teocráticos. E a gente tem o Vaticano, que é um país católico, mas também tem um sistema teocrático. Voltamos aqui para o quadro. Né? Então, quando a gente para pensar, né, nessa relação, né, entre Estado e religião, né, e a imposição de um modo de vida, a gente pode pensar, por exemplo, também na Arábia Saudita. As mulheres elas não podem sair em público sem a baia, que é aquela vestimenta, né, que só aparecem os olhos das mulheres, limitando muito a liberdade de escolha das roupas das mulheres. Trabalhar ou abrir uma empresa sem a permissão de um homem. Então as mulheres lá elas não têm essa autonomia, elas vão ter que pedir licença para o seu homem, né, ou por algum homem responsável para abrir o seu próprio comércio ou para poder trabalhar. Viajar para o exterior sem um guardião também, a mesma ideia, né? Elas não têm essa liberdade individual, né? Sempre vão depender de um homem para poder viajar para o exterior. E a guarda dos filhos, no caso de separação de um casal, né? A guarda dos filhos vai ficar com o homem, não fica com a mulher. Aqui a gente tem um exemplo de um regime teocrático, né? E de como de uma certa forma ele vai limitar a vida dos indivíduos, dos sujeitos. E a gente pode pensar também em outros exemplos. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2022, o Irã, as mulheres elas não eram permitidas de frequentar os estádios. Dentro das eliminatórias da Copa do Mundo e dentro desse período próximo à Copa do Mundo, vão começar a haver mobilizações para tentar alterar essa dinâmica para que as mulheres pudessem frequentar os estádios. Mas essa é uma lei, né, que tem, né, no Irã, que as mulheres não podem frequentar os estádios, né, que também a gente tem um regime teocrático. Bom, pessoal, agora, né, falando aqui sobre os pensadores
que se proporam a investigar a religião e sociedade, né? De uma certa forma, vão investigar de uma maneira mais aprofundada essa questão da temática dentro da área das ciências sociais. Eu trouxe aqui alguns sociólogos, como eu disse, né? Essa é uma temática que não cabe somente aos sociólogos, vão ter historiadores que vão investigar, antropólogos, vão ter geógrafos que vão investigar a questão de religião e sociedade, né? Porém, nosso foco aqui, né, é dentro da área da sociologia. Eu trouxe aqui, né, alguns pensadores que se propuseram, então, a investigar essa temática. Bom, eu trouxe aqui um exemplo do Max Weber, mas vou falar aqui um pouquinho desses autores aqui, né? O Max Weber talvez é o principal que vai fazer uma investigação. Ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Depois a gente vai entrar aqui nele, né? Mais especificamente nessa parte, onde ele vai investigar essa relação entre religião e sociedade, que forma, né, o protestantismo vai estimular o sistema capitalista a se desenvolver melhor. O Karl Marx, ele também vai falar sobre religião. O Karl Marx, ele já tem uma postura um pouco mais crítica em relação à religião. Ele vai falar que a religião é o ópio do povo, né? Ou seja, né, se a gente fica buscando alternativa em algo que está fora da nossa realidade material, ou seja, que está nos céus, algo que está no mundo superior, né? Então a gente esquece dos nossos problemas materiais e a gente fica jogando as nossas possibilidades de transformar a realidade para um ser que nem aqui vive, né? Então Marx vai falar que isso é uma forma da gente tentar jogar a nossa capacidade de transformação e capacidade de mudança para um sujeito que não vive aqui na materialidade. Então é como se fosse uma droga para o povo. O povo fica ali orando e não busca transformar a sua própria realidade. O Emile Durkheim, ele também vai fazer uma análise sobre religião. Ele vai escrever um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é muito importante também para a sociologia, onde ele se propõe a investigar diferentes tipos de religiões, assim como Talcott Parsons, né, outro sociólogo que também se propõe a investigar religião e sociedade. Mas voltando aqui no Max Weber, né? Como eu disse, o Max Weber ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e nesse livro, o que o Weber vai mostrar? Ele mostra, né, que o protestantismo, principalmente os da linha calvinista, né, que dentro do protestantismo vão ter alguns segmentos, né, ele vai falar que dentro dessa perspectiva calvinista, eles vão desenvolver um modo de vida e disciplina concentrando esforço para o trabalho e aquisição de bens. Então, olha só a sacada do Max Weber, ele vai falar que com o protestantismo ali se desenvolvendo, né, essa lógica, essa ideia de a gente valorizar o trabalho, né, ou seja, uma religião dizendo que quanto mais o homem trabalha, né, quanto mais o homem leva uma vida reta, né, uma vida sem erro, uma vida disciplinada, né, disciplinada para o trabalho, quanto mais o indivíduo consegue acumular bens a partir do seu trabalho, mais próximo ele está da salvação da sua alma. Então, olha que loucura, a gente tem uma religião dizendo, né, que quanto mais o indivíduo trabalha, quanto mais ele se dedica ao trabalho, ele tem ali uma vida correta, né, uma vida disciplinada, ele acumula bens, mais próximo ele está da salvação da sua alma. O que o Weber vai falar? Que isso é um mote perfeito para o desenvolvimento do sistema capitalista, né? O sistema capitalista ele já tinha se gestado, já estava se desenvolvendo, mas a partir dessa ideia do protestantismo, né, que a gente tem agora uma religião dizendo que quanto mais o indivíduo acumula bens, quanto mais o indivíduo leva uma vida disciplinada, mais próximo ele está da salvação da sua alma. Então, agora a gente tem uma mudança na perspectiva dos indivíduos, né? E é muito engraçado, vou pedir para o editor aqui também trazer uma imagem aqui de como a Igreja Católica, ela pensa justamente ao contrário. A gente tem aqui uma passagem de Mateus, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, e continua a citação ali. Ou seja, na Igreja Católica, se a gente tem uma perspectiva, uma premissa, né, de para a gente ter a nossa alma salva, a gente tem que doar tudo aos pobres, né? Também tem, nessa passagem de Mateus, diz o seguinte, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Então, enquanto o catolicismo ele tem um status, uma ética, né, de que mais próximo da pobreza a gente está mais próximo de Deus, mais próximo da salvação, o protestantismo tem essa virada de chave. Vai falar, não, peraí, ó,
Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente acumula bens, mais próximo a gente está da nossa salvação. Então a gente pode notar, né, que conforme o desenvolvimento da sociedade, a gente vai ter algumas premissas e alguns entendimentos sobre a religião, né? O Weber ele chega a essa conclusão, por exemplo, né, que o protestantismo defende essa ideia de quanto mais o homem trabalha, mais próximo ele está da salvação da sua alma. Em contrapartida, ele mostra que o catolicismo ele tem uma premissa mais negativa, tem outro ethos, né? O ethos é um ethos mais de uma vida mais simples, né? Mais voltada para salvação da sua alma, mas levando essa vida de uma maneira simples. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre religião e sociedade, né? A gente começou ali falando sobre o processo de desenvolvimento, né, de como se dá essa relação entre sociedade e religião, né, que é uma relação complexa, conflituosa, mas também uma relação de encontros. A gente trouxe aqui alguns exemplos também de regimes teocráticos, né, onde a gente tem essa perseguição, um certo cerceamento da liberdade dos indivíduos em regimes teocráticos. E a gente também trouxe a perspectiva de alguns autores, né, dentro da área da sociologia, sobre a sua percepção, né, da influência da religião dentro da sociedade nos seus indivíduos. É isso, pessoal. Até a próxima. Quem gostou da aula, deixa um likezinho e siga o nosso canal.